Boa tarde a todos. Primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês, a oportunidade de dividir um pouco de conhecimento, de transmitir um pouco de conhecimento sobre a psicologia do esporte. Agradecer em especial aí o professor Anderson Gongorra pelo convite, muito obrigado aí pela lembrança, E vai ser um prazer poder contribuir de alguma forma aí com vocês. Primeiramente eu gostaria de me apresentar, Meu nome é Leandro, sou graduado em Psicologia desde 2016 pela Universidade Anhanguera de Santo André, São Paulo. Fiz minha especialização em Análise do Comportamento pela USP daqui de São Paulo também, e comecei minha trajetória com Psicologia do Esporte em São Bernardo do Campo. É uma ONG onde eu iniciei, que se chama Mão Solidária, onde eu trabalhava com handebol e com o objetivo de trabalhar a formação humana através do esporte. E meu primeiro contato com o futebol profissional foi em 2016, com o Grêmio Esportivo Mauaense, onde eu fiz parte da comissão técnica do Campeonato Paulista Sub-23, mais conhecido como Bezinha. Estive junto com o pessoal naquela campanha de 2016. Em 2017 eu tive a oportunidade de ir para o Desportivo Brasil, onde trabalhei com categorias de base, com as categorias do Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. E no Desportivo Brasil eu fiquei de 2017 até esse ano, recentemente, aí depois da pandemia, depois de uns 2 meses, eu fui desligado do clube e atualmente trabalho com atletas de futebol de campo, no contexto individual, futevôlei também, atletas de futevôlei, e trabalho como psicólogo e sou sócio da MSA Assessoria Esportiva, que é uma empresa de gestão de carreira de atletas, onde eu dou suporte psicológico para os atletas da empresa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos. Tentei enxugar o máximo para ficar uma informação mais breve, mais objetiva também para vocês, para falar de uma forma um pouco mais simples, para tentar ser o mais objetivo e efetivo também, Mas antes da gente falar dos aspectos psicológicos, não tem como a gente falar desses aspectos sem introduzir um pouco do contexto no qual a gente está inserido. A prática do futebol de alto nível, a gente sabe que exige um desempenho muito grande, no qual que a gente mesmo chama de esporte de alto rendimento. E para a psicologia, o alto rendimento é uma prática que não é saudável, porque exige muita superação, é uma superação constante e diária, ir além dos limites, Então, dentro desse contexto onde nós estamos, a exigência de uma preparação física, técnica, tática e psicológica é absurda, Então, dentro de uma parte física aí, onde a psicologia entende como onde o atleta precisa se superar, ser resiliente, Então, a gente precisa deixar o atleta consciente que aquela fase de pré-temporada é onde ele vai estar se preparando pro resto do ano, Não adianta pular a etapa, porque senão ele não vai conseguir desempenhar bem. Então, eu sempre mantenho um atleta consciente que onde mesmo ele estando num alto nível de desgaste físico, ele ir além é o que vai capacitar ele de conseguir aguentar uma temporada, Ser resiliente, de se adaptar a essas situações difíceis, Então é sempre conscientizando os atletas dos processos onde eles estão vivendo, Em cada processo aí da periodização dos trabalhos aí técnicos, táticos e físicos, certo? Dentro do contexto da parte técnica e tática, a gente trabalha muito também a questão do autoconhecimento, porque um atleta ele precisa saber que ele precisa evoluir determinada técnica, determinado fundamento, ele precisa ter consciência disso, A nível de leitura de jogo, a gente sabe a exigência do atleta que precisa jogar com bola, sem bola, então a leitura de jogo dele tem que ser, e tomada de decisões tem que ser rápidas, e eles têm que tomar consciência que em todos os momentos da partida eles estão pensando, estão se movimentando, então é mais voltado para esse trabalho de leitura de jogo, Então, para complementar toda essa parte física, técnica e tática, a psicologia ela vem ensinar aí aos atletas a lidar com esse contexto de pressão, de dificuldade, de uma forma mais adequada, vamos lá dizer, que a pressão, tentar diminuir um pouco essa pressão para que ele se torne um pouco mais leve e mais eficiente,
de todos os processos. Então, assim, o que envolve o futebol, né? Tem toda aquela questão de vitória e derrota, sucesso, fracasso, frustração. Então, não tem jeito, né? O futebol, ele força ao atleta a ter uma boa capacidade mental, né? A se conhecer a nível cognitivo, a se conhecer a nível fisiológico, e ao ter essas respostas, eles terem habilidades, né, para se preparar, para ser resiliente, para estar bem, para desenvolver o seu melhor. Eu coloquei 3 exemplos práticos, né? Eu vou estar enviando para vocês os slides junto com a apresentação, depois vai ficar mais fácil para vocês entenderem também o que eu estou falando. Separei 3 exemplos práticos, assim, 3 eventos, na verdade. Vamos dar um exemplo aí de uma cobrança de pênalti, né? E aí a gente sabe que é errar ou acertar, né? Não tem muito o que fazer. Só que eu venho meio daquele discurso das antigas, né? De que só erra quem bate, né? Então, é conscientizar o atleta desse processo, que em todo o processo ele vai estar aprendendo de alguma forma, porque quando ele errar, ele vai saber o que ele pode fazer de diferente para acertar, e mesmo quando ele acertar, não é uma coisa que faz ele diferente dos outros, né? Então a questão da lesão, que é muito importante, né? Cuidar desses atletas que estão lesionados, fazer eles entender esse processo, que é um processo momentâneo, né? Não é um processo que define o atleta, não. A lesão é um processo que muda, né? Você está lesionado, né? Amanhã você pode não estar. Então, conscientizar o atleta desse processo, conscientizar ele que ele vai precisar se dedicar até dobrado para voltar melhor dentro dessa situação, né? E o próprio processo competitivo, né? Que tem aquela questão da ansiedade na estreia, ansiedade e estresse numa final, e conscientizar os atletas que a competição nada mais é do que eles fazerem aquilo que eles já estão trabalhando, né? Então, se você pegar esses fatores, né, todo o contexto que eu disse, envolve emoções, envolve sentimentos, e aquele atleta que não estiver pronto para lidar com isso, ele vai ter muita dificuldade, né? E aí, falando um pouco de tudo isso que eu introduzi, a gente fala um pouco do aspecto que eu acho principal, que é a ansiedade, né? Tanto como eu falei anteriormente, que uma estreia, uma final, né, vai trazer um pouco de ansiedade, preocupação, uma cobrança de pênalti também, né? Eu vou errar ou vou acertar, estou preparado para bater, não é só bater por bater, né? Existe toda a questão adequada para você bater um pênalti, né? A biomecânica certa, né? O fundamento certo para ele fazer isso de forma efetiva e conseguir o objetivo, que é marcar o gol. Então, estar preparado para essa situação, né, é essencial para o atleta diminuir a ansiedade. A partir do momento que eu sei que eu estou preparado, né, eu sei que eu dou conta, né? Eu lembro que tem um vídeo do Kobe Bryant que ele falava que para ele os arremessos era só mais um, porque ele treinava aquilo o tempo inteiro, então não era novidade. Então, fazer os atletas entender esse processo como um processo de preparação, e o jogo somente um ambiente no qual eles vão aplicar aquilo que já estão preparados, né, é muito difícil, e é onde, como eu vinha falando, da ansiedade, né, que é um aspecto, né, um dos aspectos mais importantes que precisam lidar, né, que nada mais é da preocupação excessiva por algo que às vezes nem aconteceu, por um evento futuro, né, a preocupação exagerada, né, porque a ansiedade em si, ela não é ruim, né, a ansiedade, na verdade, ela faz a gente ter consciência que a gente precisa se preparar para aquilo. Então, sempre tem um costume de falar para os atletas, sentir aquele frio na barriga, né, aqueles questionamentos, não é ruim. A ansiedade, até determinado nível, ela é muito positiva, porque ela te prepara para enfrentar a situação específica, né? Agora, ela em exagero, né, ela sim vai, né, aumentar muito a chance de ter um desempenho irregular. Então, é bom conscientizar os atletas sempre dessa situação, e principalmente das respostas fisiológicas que a ansiedade dá, né? Normalmente, um atleta ansioso, uma pessoa ansiosa, antes de um determinado evento, ele vai estar com taquicardia, sudorese, né? A visão às vezes até fica um pouco embaçada, dependendo do nível de estresse, de ansiedade, né? A própria tensão muscular, né? Então, assim, um atleta que é consciente desse processo e sabe que a frequência dele
cardíaca está alta, né, o que ele vai fazer? Procurar habilidades, né, para que ele possa controlar, para que ele possa se autorregular, para, né, entrar numa partida de uma forma mais adequada, mais equilibrada, né? Então um atleta, né, que às vezes está tenso, né, tem aquela tensão muscular nos ombros, né, nem começou o jogo, o atleta já está nervoso, a tendência para ele não conseguir dar um passe, né, para ele conseguir fazer qualquer fundamento de forma adequada é muito difícil, né, porque a ansiedade e o estresse é muito grande, né? Então a gente sempre aconselha os atletas a também se autoconhecerem, né? Aquela dorzinha no corpo, né? As respostas que o nosso corpo dá, na verdade é um alerta pra gente, né? Pra gente conseguir aplicar aquelas habilidades de autocontrole para eu entrar num jogo, numa partida, num treino, menos ansioso, né? E conseguir aplicar de fato aquilo que, né, eu estou pronto, né? Uma das intervenções que a gente usa muito é o próprio controle de respiração, né? Controle de respiração, relaxamento. A partir do momento do atleta percebe que o coração dele está muito acelerado, a possibilidade dele cansar muito rápido é muito grande. Então hoje a gente tem o GPS, né? Então, pô, não começou o jogo ainda, a frequência cardíaca do garoto tá lá em cima. Ó, dá uma controlada na respiração, respira, né? Deixa ficar em equilíbrio, né? Não esquece que isso é só uma partida, que você vai fazer aquilo que você já treinou, você já tá pronto para isso, né? Tentar orientar o atleta para ele entrar de maneira mais tranquila, mais equilibrada, sem um peso. Outro aspecto que é importantíssimo é a concentração, né? Que nada mais é da capacidade do atleta, do indivíduo conseguir focar naquilo que é mais importante na atividade. Então, assim, tem a torcida, tem até o próprio treinador, às vezes a família que está lá do lado de fora. Então, todos os indicadores aí externos que podem tirar a atenção do atleta da partida. Então, assim, essa habilidade é uma coisa que é treinada, né? Essa capacidade de você focar no presente, no aqui e agora, né? Esquecer, né, as dificuldades, esquecer, né, o próprio resultado da partida, porque para você ganhar não é só pensar no resultado, você tem que pensar nos processos que você realizou durante os treinamentos para alcançar um gol, alcançar o segundo gol. Então eles têm que estar conscientes sempre do processo que vai acontecer dentro da partida, né? Uma das ferramentas que a gente utiliza também é a própria respiração, porque a respiração ela é fundamental para tudo, para a vida, né? Então aquela pessoa que consegue ter esse controle, o estado fisiológico dela vai estar em equilíbrio, mandando os hormônios corretos aí pro corpo, né? Mandando as mensagens certas aí dos neurotransmissores, né? Aquele cara mais equilibrado, mais concentrado, né? Ele vai conseguir viver melhor o presente. E outra ferramenta que a gente usa também é a imagética, é conhecida também como mentalização. Nada mais é do que estimular o atleta a mentalizar aquilo que ele vai fazer, né? Porque quando ele está mentalizando aquilo no treino mental, quando acontece da forma real, o cérebro dele já entende que ele está preparado com aquilo. Então ele dá conta, o cérebro dele entende que, pô, já passei por isso. Então é uma das formas que a gente trabalha também para preparar o atleta a estar mais concentrado, né? Mentalizar, respirar. Então essas são uma situação que é muito interessante e os atletas precisam adquirir essa habilidade, né? Não é só pensar positivo. Muita gente fala, a psicologia tem que pensar positivo. Não, é uma reconstrução do pensamento. Se o atleta está pensando que ele vai ir mal, né? Por que ele vai ir mal? Então ele precisa avaliar esse pensamento de autossabotagem e ele reconstruir isso. Não, eu não vou mal, eu vou bem. Aí eu vou bem por quê? Porque eu me preparei, porque eu treinei, eu sei o que eu tenho que fazer taticamente. Precisa estar consciente desse processo para que, consequentemente, o nível de concentração dele esteja alto, né? Um atleta preparado é um atleta concentrado, porque assim, ele vai ter aquele frio na barriga, tudo, mas ele sabe que ele está preparado, confiante, né? A autoestima também vai estar boa, entendeu? Então todo esse contexto aí a gente trabalha para que o nível de concentração esteja assim adequado para uma partida.
Outro aspecto psicológico também que é importante é a motivação. Acho que a motivação ela é essencial, só que ela tem que tomar muito cuidado para a gente mexer com essas informações, né? Porque ele é muito subjetivo, né? Porque às vezes aquilo que motiva um atleta não vai motivar o outro, né? Então tem muita relação com cultura, história de vida. Às vezes tem aquela questão, não, vamos fazer uma palestra motivacional, vamos fazer um vídeo motivacional. E aí às vezes aquele fulano que está fazendo o vídeo, ele não está nem inserido do contexto, não sabe nada do que está acontecendo na equipe, e aí monta um vídeo. Às vezes até pessoas que estão na comissão, não, eu vi um vídeo que, vai dar certo. Aí o cara vai, faz o vídeo, e o cara tá tão esperando tanto daquele vídeo, só que tá motivando ele, que quando você vai passar pro atleta, não é a mesma motivação, né, do fulano, do ciclano. Você pode até conseguir atingir um ou dois, ou então até atingir de forma inadequada, né, pode conseguir até atingir nesse sentido, mas tem que tomar muito cuidado com essas informações, né? Então a motivação é uma coisa muito intrínseca, né? E particular, é de cada um, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas informações, né? Então a motivação tem aquela motivação também externa, né? Que é o contexto do dia a dia, né? De cada um, e tem as particularidades. Às vezes tem atleta que é motivado por bicho, né, por dinheiro, por feedback constante, o reconhecimento, né? Então assim, é muito delicado, e vai a percepção e o feeling do treinador de perceber as particularidades de cada atleta, saber, né, no dia a dia o que motiva fulano, o que motiva ciclano. E a motivação interna, né, que tem a ver muito mais com a personalidade do atleta, o autoconhecimento dele de se auto-superar. Uma das intervenções que a gente utiliza, né, para trabalhar a motivação é o estabelecimento de metas. Então, às vezes, para alcançar determinado comportamento, você vai estabelecer, aí conhecendo, obviamente, a particularidade, porque essas metas elas precisam ser metas onde vai conseguir ser alcançadas, por mais que sejam metas curtas, mas que vai subindo degrau por degrau, porque a cada degrau que ele vai subindo, ele vai ficando mais autoconfiante, vai ficando mais motivado. Às vezes no treino mesmo, né, você está com dificuldade de conseguir algumas funções táticas, e aí você propõe para os atletas, quando vocês conseguirem fazer três vezes determinado comportamento, vocês vão ganhar um bônus X, né? Aí é uma coisa particular, vão ganhar, aí coloca uma competiçãozinha, né, separa as equipes, equipe A, equipe B, equipe C. A equipe A vai servir a B se perder, né? Ou então no contexto coletivo, como eu vinha falando anteriormente, tá difícil de colocar aquele comportamento na equipe, aquele comportamento tático. Então, rapaziada, se vocês conseguirem fazer 3 vezes, vocês vão conseguir, né? Então vai muito da particularidade, né, do treinador, dele conduzir aquilo, né? Eu já via muitos treinadores, né, onde eu trabalhei, eles usavam esse tipo de situação, de estimular os atletas nesse sentido, né? Então essas metas, elas precisam ser metas que são alcançáveis, né? E que elas vão aumentando, né? Um atleta ali que é um bom batedor de falta, pegar ele no final do treino, hoje de 5 você tem que fazer 2, né? Então, né, o estabelecimento de metas é uma intervenção muito efetiva, assim, para você trabalhar com motivação. E obviamente que você tem que conhecer também o atleta e a equipe que você está trabalhando, né? Porque a equipe tem que estar andando com os mesmos objetivos, né? Tem toda essa questão também, né? Então, normalmente, né, para uma fala breve, né, e mais efetiva, assim, acredito que esses 3 aspectos psicológicos são os mais importantes, assim, né, onde você ficando atento, você consegue conduzir bem. Obviamente, se você tiver um profissional da psicologia, né, isso vai ser muito mais efetivo, né, mas são coisas que, estando em alerta, tendo paciência para trabalhar, você consegue fazer, né, um trabalho adequado. Outras situações também que é importante, não são aspectos psicológicos, mas são variáveis que estão presentes no contexto esportivo que afetam muito um atleta, né? Que é a questão da mídia hoje em dia, né? Hoje tem muitos atletas que pensam muito mais nas redes sociais do que o próprio treinar, naquela fotinho que você vai postar, né? Aquele patrocinador,
aquela menininha, enfim, né? O jogador Instagram, que às vezes a gente brinca, né? Então essa situação é uma situação que tira muito o foco, né, do atleta. Então é conscientizar ele, né, da vida real, né? O que ele quer para a família dele, qual que é realmente o sonho dele, o que o Instagram, as redes sociais vai levar a ele, e conscientizar com os prejuízos também que a mídia traz, porque hoje, né, eles têm acesso muito fácil a tudo, e hoje um jogador hoje está, né, em uma equipe regular, e amanhã ele pode estar numa equipe muito boa, né, e aí é milhões de seguidores que eles conseguem, né, então tudo isso afeta muito também no rendimento do atleta, né, patrocinadores, né, agente de futebol, no sentido de cobrança, né, cobrança de resultado, de desempenho que precisa desempenhar para pegar valor X de uniforme, de chuteira, né? Então é muito complicado, né? Torcedores, a torcida é uma variável que influencia muito no desempenho do atleta, que é onde ele estando concentrado e consciente daquilo que ele precisa fazer, a torcida já é um estímulo que nem é importante para ele, né? Mas isso é autoconhecimento, isso vai de atleta para atleta. A própria comissão técnica também, né? Às vezes da forma de comunicar, né? De se comunicar com o atleta, às vezes tentar entender que aquele atleta, às vezes ele vai funcionar mais quando você chama de canto, né? Não é aquele atleta, porque tem atleta que você é um pouco mais ríspido, que você dá uma pegada, que o cara vai embora. Então agora tem outros atletas que não funcionam dessa forma. Então é muito feeling, né, do treinador, de conhecer a equipe, do dia a dia, né, a família, contexto familiar é uma coisa absurda que influencia, né. Nossa, já peguei vários casos de atletas, né, de altíssimo nível que quando você vai ver, putz, é a família que não tá legal, problema financeiro, né, familiar que está preso, é muito delicada essa situação, né, então precisa estar em cima, precisa conversar, saber como estar, conscientizar que o trabalho dele pode favorecer a família um dia, mas para isso o custo de resposta é muito alto, e as questões do organismo, como eu disse anteriormente, né, o nosso corpo, o nosso organismo é uma variável que, se o atleta tomar consciência de si, ele consegue ter esse autocontrole, ele consegue, né, se autorregular, se perceber emocionalmente, né, usar as habilidades psicológicas para que ele consiga controlar e ter um bom desempenho. Então, é mais ou menos isso, né? São situações que a cada dia, né, os atletas vão evoluindo, obviamente com os estímulos corretos, e sempre estar atento. Acredito que vocês estão, por estar procurando essas informações. Espero que de alguma forma eu consiga tenha alcançado a perspectiva aí de vocês com essas informações, né? De novo, me coloco à disposição se vocês precisarem de qualquer ajuda, né? Só pegar minhas redes sociais, meu contato aí com o Anderson, e vocês podem me mandar mensagem, tá? Mas fica aqui de novo meu muito obrigado, né? Obrigado pela oportunidade, para mim é muito rico, né? Poder colaborar de alguma forma com projetos assim, para mim, né? Eu fico muito grato aí pela lembrança e pelo convite, tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, boa sorte e sucesso para vocês.